Irmãos, bom dia. Bom dia. Graça e paz. Hoje a gente vai dar sequência à nossa série de Gálatas, nossa série de mensagens baseadas na Carta aos Gálatas. Quem quiser acompanhar a leitura, já pode abrir sua Bíblia em Gálatas 3, dos versículos 10 a 14. Para quem tem acompanhado a série, não sei vocês, eu tenho aprendido bastante. Cada mensagem é um aprendizado, cada mensagem é um desafio. Cada mensagem nos encoraja na nossa caminhada cristã, para que a gente caminhe com mais segurança, porque a graça nos dá essa segurança. A gente sabe que não depende de nós, é um favor imerecido. E algumas mensagens são bem exortativas. As duas últimas mensagens foram um exemplo disso, né? O Pedro, principalmente o Wellington, né? A gente parecia que os pecadores na mão do Deus irado. E ele, o Jonathan Edwards. Só pra... Mas assim, isso é legal, cara. Isso é legal. Quando a gente se sente pressionado pela palavra, significa que existe temor em nós. No momento que a gente começar a não se importar mais com isso, significa que alguma coisa tem que mudar na gente. Ou a gente começou a deixar de valorizar algumas coisas, ou a gente nem se converteu, o que é pior. Precisa se arrepender. O título que eu vou dar para a mensagem é Lei versus Graça. A lei versus graça. A gente vai ver como é que esses dois sistemas são contraditórios, assim, no sentido de justificar o homem. O Pedro, na última mensagem, ele voltou num versículo pregado pelo Wellington. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou avançar um pouquinho no texto. A gente vai para o versículo 10. Depois o Pedro vai voltar nos versículos de 1 a 9. A gente vai ter, com certeza, toda a carta aos Gálatas exposta nessa série. Vou ler todo o texto, do versículo 10 ao 14. Depois a gente volta pontuando algumas coisas e entra na exposição da palavra propriamente dita. Diz assim o texto: Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. No último versículo aqui foi citado o Abraão. Esse personagem vai ser muito importante para a gente entender essa questão da lei versus da graça. Ele vai ser a nossa chave para a gente compreender isso. Mais para frente vocês vão entender por que ele vai ser essa chave. E a questão da lei, mas afinal de contas, que lei é essa que Paulo tanto fala? Paulo fala muito da lei aqui em Gálatas, fala muito da lei em Efésios, em Romanos, então, talvez é onde que ele mais fale sobre a lei. Que lei que é essa? Já posso adiantar que uma mensagem para falar sobre a lei é pouco. Talvez precisaria de uma série inteira para a gente falar de todos os desdobramentos que a lei tem, em todos os sentidos. Só que Paulo ele faz um recorte da lei nesse sentido. Ele pega só um propósito da lei, só um objetivo que ela tem ali, e ele faz esse recorte por quê? Por causa do problema que ele está tratando com as igrejas da Galácia. Tinha uma série de judaizantes ali que estavam dizendo que era Cristo mais circuncisão, Cristo mais alguma coisa, Cristo mais obras. E Paulo vem bater de frente com isso para mostrar que a lei não tem esse propósito de justificar. A lei, ela só condena. Um dos propósitos da lei é condenar, é revelar o pecado, é mostrar para o pecador que ele precisa de um Salvador, criar esse senso dentro do homem de que sozinho ele não consegue. Pelas suas obras ele nunca vai conseguir. E uma característica da lei é a sua bilateralidade. Depois eu vou falar melhor o que seria essa bilateralidade da lei. Então, por hora, para a gente não correr o risco aqui de toda vez que eu falar de lei, a gente pensar assim, não, lei é um negócio para os gentios. Sim, a lei judaica é algo direcionado para os judeus e para aqueles que se convertem ao judaísmo, aqueles que querem fazer isso. Só que em Romanos 2, nos versículos 14 e 15, traz uma espécie de lei dos gentios, ou
lei para o ser humano em geral, que fala de uma lei no coração. Vou ler rapidamente o versículo aqui, não precisem abrir. Eu vou ler e depois eu vou dar uma definição, uma frase para a gente gravar na mente do que seria essa lei. Romanos 2, 14 e 15. Diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então aqui a gente vê que não existe essa relação de judeu e gentio nesse ponto. Todos têm uma lei no coração. E qual é essa definição que eu quero que vocês tentem memorizar? Toda vez que for falar de lei, vocês pensem assim, que existe uma lei gravada no seu coração, que ela te acusa ou ela te defende pela sua própria consciência. A lei, ela faz isso também. Né? Se a gente pudesse dividir a lei, como eu disse no início, a lei é algo muito amplo. A lei, ela não se divide. Mas assim, se a gente fosse dividir ela só para fins didáticos, a gente poderia dizer assim, que tem leis cerimoniais, leis civis e leis morais. As leis cerimoniais se cumpriram em Cristo. As leis civis eram leis de organização da sociedade judaica, né? no país. Israel era um país, é um país. E também tinha as leis de cunho moral. Essas leis, se elas não são totalmente iguais, elas são muito parecidas e têm o mesmo propósito, de mostrar para o homem que não é possível ser justificado através da guarda da lei. Porque a lei moral é o seguinte: você pecou em um ponto, você transgressou. Não importa se você se arrependeu, se você voltou atrás, se você não sabia, você é um transgressor. Então vamos para o texto agora propriamente dito. Vamos versículo a versículo e vendo o que a Bíblia pode nos ensinar. Versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que a gente aprende aqui? Que a prática da lei não era um problema. Praticar a lei em si não era um problema. Não importava se o judeu lá quisesse continuar guardando a lei dele, praticando circuncisão. O problema é você ter aquela sensação assim: eu preciso disso aqui para me justificar. Esse é o grande lance de Paulo. Ele não está querendo destruir com a lei simplesmente. Sendo que a lei, ela tem várias sombras, vários apontamentos para Cristo, e que se a pessoa entender o simbolismo que está por trás daquilo ali, é muito válido. Mas para nós gentios já é uma coisa um pouco mais difícil. Culturalmente é uma coisa muito distante da gente. Então, só para a gente ter uma noção de como que a lei ela é rigorosa, eu peguei um exemplo aqui de concurso público. Né? A gente tem uns irmãos aqui concurseiros, o Ítalo eu sei que é um, estuda muito. Teve uma vez até que ele se perdeu no dia da semana. Ele tinha que ir no Conexão, ele falou: pô, vou no Conexão, é quarto aqui, ele não sabia nem mais, ele estava preso lá no quarto dele de tanto estudar. Isso é bom, moleque estudioso. E tem uma prova que é a prova mais temida pelos concurseiros, que é uma prova que tem um sistema de avaliação chamado fator de correção. O que é isso? São uma série de afirmações onde você tem que marcar como falso e verdadeiro, como certo ou errado. É só isso a questão, parece que é fácil, mas não é. Você tem lá a questão, você tem que falar certo ou errado. Se você acerta, você ganha um ponto. Se você pula aquela questão e não marca, você não ganha ponto nenhum. Mas se você errar essa questão, você anula uma questão que você acertou. Uma prova muito rigorosa. Uma prova de 100 questões. Você acerta 50 e erra 50, você tirou 0 na prova. Rigorosíssimo. Só que a lei, ela consegue ainda ser mais rigorosa. A gente vê isso em Tiago 2,10. Ele fala o seguinte: aquele que se propõe a guardar a lei, mas ele erra numa pequena coisa, ele se torna culpado de todas elas. É como fazer essa prova com fator de correção. Você tem lá 100 questões, você acertou 99, errou uma, 0. A lei é assim. Muito mais rigorosa. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa citação, o justo viverá pela fé, é uma citação de Abacuque 2,4. Por que é importante a gente saber que essa citação é de Abacuque? Porque a gente está cansado de saber que Abraão foi justificado pela fé. Né? E Gálatas 3,17 diz que Abraão ele viveu no período 430 anos antes da lei. Só que Abacuque viveu no período da lei, onde a lei ainda vigorava ainda em Israel. E ele está dizendo que o justo viverá pela fé. O que significa? Que a justificação sempre foi pela fé.
Sempre foi. Antes da lei, durante a lei e agora no período, vamos dizer assim, pós-lei. Eu quero aproveitar esse momento que a gente está falando de Antigo Testamento, Novo Testamento, para desfazer um grande equívoco que existe no meio cristão. Não na teologia, mas no conhecimento popular mesmo, de fazer uma separação do tipo: no tempo da lei, se você pecasse, você morria, você era fulminado. Ou se juntavam os homens da cidade ali que cumpriam a lei de Moisés e apedrejavam aquela pessoa, apedrejavam o adúltero. O pecado, a execução de morte era assim, instantânea. Não era bem assim também, mas essa é a ideia que tem. Que no Antigo Testamento era tempo da lei e agora é tempo da graça. Não é bem assim se a gente levar em consideração algumas coisas. Um personagem que vai fazer a gente entender isso é Davi. Davi foi um homem que cometeu um adultério e um homicídio. A pena de morte para ele era apedrejamento. Mas ele alcançou arrependimento. Ele se arrependeu. Ele alcançou perdão de Deus. E quando o profeta Natan lançou no rosto dele o pecado, ele reconheceu isso e se quebrantou. E não disse que ele tinha pecado contra pessoas. Ele tinha pecado contra o próprio Deus. Ele reconhece isso. Salmo 51 é o salmo que ele mostra muito bem isso. Que ele desabafa no Salmo 51, mostrando isso. Então ele alcançou arrependimento mesmo assim. Agora a gente vai para o Novo Testamento e vê a história de Ananias e Safira. Novo Testamento, Cristo já havia morrido, ressuscitado, subido aos céus, a igreja estava consolidada. A igreja de Atos estava naquele sistema que algumas pessoas, por livre e espontânea vontade, vendiam suas propriedades e deixavam com os apóstolos para eles viverem em comunidade. Eles vendem uma propriedade que era deles, vendeu por 1 milhão. Chega lá aqui, 500 mil, vendi minha propriedade. Aí Pedro fala para ele: você acha que você pode mentir contra o Espírito Santo? Você não está mentindo para mim, você está mentindo contra o Espírito Santo. O cara caiu duro do lado. Aí depois veio a mulher dele, não sabia de nada, falou a mesma coisa, teve o mesmo fim. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente tem que viver com muito temor. A gente tem que continuar temendo a Deus, porque Ele é Pai, mas Ele é também Senhor. Ele é amor, mas Ele também é justiça. A gente precisa entender que existe uma grande diferença de justiça e justificação. Justiça é o que você merece receber enquanto pecador. Justificação é aquilo que Deus te dá. Ele faz a imputação de justiça. Ele acredita a justiça a você. É como se você estivesse com uma conta negativa e Deus deposita na sua conta. É uma ideia até mesmo bancária que tem no texto, no sentido de imputação de justiça, de acreditar, de atribuir justiça ao homem. Eu falei que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, mas pode ser, melhor dizendo, que o Deus do Antigo Testamento talvez seja até mais rigoroso que o Deus do Novo Testamento. Por quê? Porque a antiga aliança, a aliança feita lá com Moisés, ela foi selada com sangue de animais, que prefiguravam o sacrifício de Cristo. Mas o Novo Testamento, ele foi selado com o sangue de Cristo. É algo muito mais sério. Hebreus 10, outro texto também que eu quero ler, que não precisem abrir, para a gente não tomar muito tempo. Hebreus 10, do versículo 28 a 29, diz o seguinte: quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Dá um tempinho para a gente digerir essa informação. É algo muito sério. Mas a gente vai ver que é para isso que tem a graça, por isso que tem o favor imerecido, por isso que tem a imputação de justiça. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Esse texto aqui é claramente uma ironia. Porque quem teve essa capacidade? Quem tem a capacidade de viver a lei mesmo, de cumprir tudo e viver por ela? Não há a mínima possibilidade, só Cristo fez isso. E o que a gente aprende com isso? Reforçar novamente que é pela fé. É pela fé. Somos justificados pela justiça de Cristo, não pelo que fazemos e deixamos de fazer. É a justiça dele colocada em nós. É interessante ver que o Evangelho ele vem sendo pregado, a toda a Bíblia é cristocêntrica. Gênesis,
quando o primeiro casal, Adão e Eva, pecam, o que eles fazem? Eles se sentem envergonhados por estarem nus, fazem uma roupa de folha de figueira, símbolo da justiça humana, que Isaías fala que é um trapo imundo. O que Deus faz? Deus faz uma roupa de pele de animal e os veste, uma roupa mais resistente para eles viverem fora do jardim, já é ser um ambiente mais hostil, e também significa que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Um animal teve que morrer, símbolo de Cristo, do revestimento. Mais para frente, Gálatas vai ver que a gente precisa se revestir de Cristo, a gente precisa se vestir de Cristo. Algum inocente tem que morrer para que o injusto seja justificado. Outra coisa que a gente aprende, que a gente não faz boas obras para ser salvo, mesmo porque não existe essa possibilidade. A gente faz boas obras porque já somos salvos. É um reflexo, é um fruto do Espírito. Gálatas de novo, né? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Foi falado da oferta. Tá ali como é que fala? Gasofilácio, é o clássico gasofilácio. Tá ali atrás. Você deve ofertar? Sim. Mas não para ser abençoado ou para ser mais abençoado barganhando com Deus. Você oferta porque você já foi abençoado. Você pegou a parte Você tinha lido aqui, né? Não. Mas tá aqui. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Vocês lembram que no início eu falei que a lei é bilateral. O que significa isso? A lei, ela é um contrato, vamos dizer assim, entre Deus e o homem. Se o homem cumpre esse contrato, ele tem bênção. Se o homem descumpre esse contrato, ele tem maldição. Na lei, na meritocracia, ambos têm que cumprir a sua parte. É por isso que o homem é maldito. Por isso que Cristo precisou se fazer maldito no nosso lugar. Porque se o homem descumpre, ele se torna maldito. E como eu disse, um pecado já te torna um transgressor. Por isso foi necessário Cristo nos substituir. A morte dele foi substitutiva. Ele recebeu a maldição, ele recebeu o pecado que era nosso. É interessante a gente ver Cristo na cruz, ele dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quem estava ali assistindo a crucificação pensou: ah lá, confiou tanto em Deus e Deus o abandonou. Não é nada disso. Cristo estava sentindo pela primeira vez a separação entre ele e Deus. Temporariamente ele sentiu essa separação, porque Isaías diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. E como Deus não tem parte com o pecado, é como se Deus tivesse virado as costas para Cristo. E ele sentiu essa angústia, que é estar como que fora, entre aspas, da presença de Deus. Porque não é possível, né, estar fora da presença dele. O que a gente aprende com isso? Que a gente não pode aceitar que nada, ninguém, sequer ameace a suficiência de Cristo para salvar. Essa ideia de que você precisa de Cristo mais alguma coisa é um grande problema. A equação do Evangelho, a gente aprendeu em Efésios, é Cristo mais nada é igual a tudo. Cristo mais alguma coisa é igual a nada. A gente entende por que Paulo era tão irredutível, por que ele batia tanto nessa tecla, por que ele batia tanto de frente com os judaizantes. Porque ele sabia disso. Ele era um cara que tinha guardado a lei. Às vezes a impressão que dá é que Paulo era um grande liberal, que ele falava contra a lei porque ele era um liberal. E ele era um fariseu, daqueles fariseus ferrenhos que perseguiram a igreja. A gente precisa ter isso em mente toda vez que a gente lê quando Paulo bate tanto na lei no sentido de justificação. Por que ele é tão contra isso? Por que ele batalhou tanto para pregar a mesma mensagem? Ele escreveu várias cartas para dizer tudo a mesma coisa. É graça, é fé, não tem outra coisa. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Finalmente a gente chegou naquele que é a nossa chave para a gente compreender essa oposição de lei e graça. Abraão. Daqui para frente a gente vai usar o termo promessa em vez de graça. No contexto, essas duas palavras são sinônimos. Promessa e graça. A gente poderia até dizer que Deus fez com Abraão uma promessa de graça. São termos sinônimos, intercambiáveis.
Então, enquanto a lei é bilateral, a promessa, a graça, ela é unilateral. O que significa isso? Que ela depende só de um lado, ela depende só do lado de Deus. Enquanto a lei era bilateral, ela dependia que o homem também fizesse a sua parte. E Gênesis 15 é um ótimo exemplo para ilustrar como que a promessa é unilateral. Só para te pegar um pouco do contexto de Gênesis 15 se divide na promessa relacionada ao filho e à terra. Metade do capítulo, Deus fala relacionado ao filho. O filho que ele ia dar a Abraão, que esse filho seria, toda a descendência dele seria provinda desse filho, Isaac. Nesse momento que Deus promete o filho, Abraão simplesmente crê. Crê e aí acontece a imputação de justiça. É nesse momento que ele é imputado justiça. Abrindo parênteses, só para a gente lembrar, nesse Gênesis 15 aqui, quando Abraão é imputado justiça, ele ainda não era circuncidado. E também nem o seu nome era, eu estou falando Abraão aqui, mas ele ainda era Abrão. Deus não tinha nem mudado o nome dele ainda. Mas quando Deus faz a promessa da terra, Abraão meio que pede uma prova. Mas Senhor, como é que eu vou saber que a minha descendência vai possuir essa terra? Como eu posso ter certeza disso? Naquele tempo, no Oriente Médio, dos tempos de Abraão, eles assinavam os contratos de uma maneira bem diferente da nossa. Hoje em dia a gente monta um contrato com várias folhas, com várias cláusulas. Quem faz o contrato tenta amarrar esse contrato de uma maneira mais difícil possível para que alguma pessoa com más intenções tente achar uma brecha, um advogado tenta achar alguma coisa ali. E todos vão fazendo as suas rubricas nas páginas. Mas no Oriente Médio Antigo era muito diferente. Eles faziam uma cerimônia chamada Cerimônia dos Pedaços. Tanto é verdade isso que no texto mesmo de Gênesis 15, quando fala de fazer uma aliança, no original hebraico, literalmente significa cortar uma aliança. Por que é cortar uma aliança? O ritual era o seguinte: se eu ia tratar alguma coisa com o Tiago, qualquer coisa que seja, se fosse uma coisa muito séria que precisasse de um contrato, que hoje em dia precisaria de um contrato, a gente pegaria vários animais, a gente partiria esses animais ao meio, colocava metade do animal para um lado e metade para o outro, criava uma espécie de corredor, igual a gente tem aqui. Criava uma espécie de corredor e ambos os contratantes passavam por esse corredor fazendo um juramento com automaldição. Ele passava dizendo assim: se eu não prometer com o que eu estou falando aqui agora, se eu não cumprir com a minha palavra, que eu tenho o mesmo fim desses animais, que eu pague com a minha própria vida. E quando Abraão pediu essa prova para Deus, Deus fez um ritual muito parecido com ele, mas com um pequeno detalhe, um pequeno, mas muito importante detalhe. Abraão fez tudo o que era necessário fazer, partiu os animais e ficou lá, esperando. Isso passou um tempo, entardeceu, começou a escurecer, aves de rapina tentavam atacar a carne dos animais, ele ficou ali espantando, até que um dado momento Deus, representado por uma tocha de fogo, ele passou por entre os animais sozinho. Abraão não passou por entre os animais, passou sozinho por entre os animais, fazendo a promessa de que aquela terra seria herdada pela sua descendência. Deus, ele se comprometeu em cumprir ambos os lados. A responsabilidade é toda dele. O que Abraão fez? Ele ficou encarregado só de espantar as aves de rapina. Ele só criou um ambiente, ele só não atrapalhou. Eu não vou atrapalhar. O negócio é com Deus, ele que vai fazer. E o que a gente aprende com isso? Mais uma vez, a graça se faz presente, provando que a salvação não depende da gente, é graça. E graças a Deus por isso. Aí você poderia dizer, mas assim, o que tem a ver terra com salvação? A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela é toda cheia de prefigurações, mais o Antigo Testamento do que o Novo, né? O Antigo Testamento, ele prefigura várias coisas que o Novo Testamento vai revelar. Enquanto o Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é a realidade, é a revelação das coisas. Colossenses 2,17 diz isso. Então, quando Deus promete o filho, ele literalmente está falando do filho, Isaac, mas também ele está falando do Cristo.
um filho prometido, que nasceria de maneira milagrosa, que a salvação, o evangelho, as escrituras, a cultura chegaria a todos nós. E tem a terra. A terra, essa terra, a gente vai ver no Novo Testamento, ela é chamada de Nova Jerusalém, é chamada de Nova Canaã. É símbolo o quê? De vida eterna. Então, quando ele promete a terra, ele está falando de vida eterna, de salvação. Deus fez esse caminho por entre os animais, garantindo ao homem que é pela graça, que é pela fé. Então, qual que é o meu papel nisso? Pedro já falou aqui várias vezes. Deus faz tudo. O que eu vou fazer? Eu não faço nada. Você vai o quê? Vai espantar as aves de rapina. O que significa espantar essas aves de rapina? Uma delas é defender a suficiência de Cristo. A gente fazer como Paulo. Ser aquele cara irredutível mesmo. É pela graça, é pela fé, pela graça, pela fé. A mensagem é essa. Defender que é somente por Cristo. Você não precisa de nada além de Cristo para te salvar. E o que eu tenho que fazer? Aí entra a sua participação. Você quer ter uma participação? Tenha a fé. Depois a gente vai entender que nem a fé também vem de nós. Mas a santidade, a santificação é uma participação nossa. De nós com o Espírito Santo. O Espírito Santo atuando em nós e a gente se esforçando para viver em santidade. Essa seria a ideia de espantar as aves de rapina. Então, irmão, de tudo isso aqui que foi falado, o que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma? A salvação não depende de nós. É graça, é um favor imerecido. Além de ser um favor, ainda é imerecido. O que a gente tem que sentir ao saber dessas coisas? A mais profunda gratidão, porque é graça. O que a gente tem que fazer, já que a nossa participação é zero nisso daí? Como eu disse, reiterando, buscar a santificação, lutar contra o pecado, perseverar na prática das boas obras, ter uma vida de oração, ler a Bíblia regularmente, estudar a Bíblia, ser reverente nesse estudo, ser compromissado nesse estudo e principalmente praticar tudo que você aprender. Essa é a nossa participação. Ela é pequena comparada à participação que Deus tem nisso tudo, mas é a nossa maneira de mostrar a nossa gratidão. Por isso que nós não pecamos. Você pode pecar, mas você não peca porque você não quer ferir a Deus, o coração de Deus, vamos dizer assim, como Davi, que não queria, que ele sabia que ele tinha pecado contra Deus e não tinha pecado contra homens. Toda essa mensagem, ela se resume a 2 versículos. Curiosamente, esses versículos não estão em Gálatas. Esses versículos estão em Efésios, a carta seguinte a Gálatas. Efésios 2, dos versículos 8 a 9, vai resumir praticamente tudo isso aqui que eu falei. Diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, salvo por um favor imerecido. A fé é um dom, uma dádiva, um presente. É interessante que em inglês, dom na Bíblia em inglês é gift, presente. Ele te dá esse presente. Até a fé que você precisa usar para ser salvo, é Deus que te dá. Ele dá o arrependimento, ele te leva ao arrependimento. Ele coloca aquela tristeza que fala em Romanos, uma tristeza boa no seu coração para que te leve ao arrependimento. Porque a tristeza do mundo destrói. Versículo 9 de Efésios 2. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, para que ninguém tenha méritos diante de Deus. É impossível você ter méritos diante de Deus. Então é isso, irmãos. A mensagem é essa. Se você teve dificuldade com conteúdo, é só você memorizar esses 2 versículos de Efésios. Salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de você mesmo. É um dom de Deus, é um presente que Deus te deu. E não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha qualquer mérito diante de Deus.